Olá! Hoje estou aqui com minha mãe, que ela se chama Jane, e atualmente ela está trabalhando como assistente social numa ONG de autistas e hoje ela vai responder algumas questões que nós separamos. Então, você acha que é importante a inclusão dos indivíduos nos grupos sociais? Sim, eu acho que é super importante essa inclusão de todos, de uma sociedade, porque nós somos todos. E numa sociedade todos eles têm que estar inclusos e socialmente, articulando ideias, conhecimentos, né? Então é muito importante que todos estejam inclusos em grupos sociais. Você conhece algum grupo de inclusão social? Conheço vários grupos de inclusão social. E conheço grupos governamentais, outros não governamentais. Conheço grupos formais, outros não. Mas hoje existem vários grupos formados justamente para incluir quanto mais conhecimento, interação da sociedade. Como você acha que alguém que não está incluso em algum grupo social se sente? Olha, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, é difícil a gente hoje ver que não tem alguém que não esteja incluso em algum grupo social. Na verdade, todos nós estamos inclusos em algum grupo de alguma forma, de algum grupo social, tá? Quando a gente está dentro de uma família, a gente está dentro de um núcleo, de uma inclusão social. Quando a gente interage com um amigo na rua, na padaria, na farmácia, quando a gente fala com os vizinhos, quando a gente tem algum conhecimento além de nós mesmos, a gente é um grupo social, né? E ninguém está à margem da sociedade ou excluído da sociedade. Nós todos estamos numa sociedade só. Nós todos estamos juntos, independente da condição financeira, independente da condição de cada um. Em termos de comportamentos e ética, como devemos agir em grupos sociais? Então, isso é bem complicado, porque, na verdade, essa coisa de comportamento e ética dentro de grupos sociais, ele é muito complicado porque, quando a gente fala isso, porque a gente não tem que determinar qual é o comportamento de uma pessoa ou qual é o comportamento de outra, né? Na verdade, a gente precisa ter um comportamento meio que padrão, né? Respeitando a opinião das outras pessoas, respeitando as críticas, respeitando o ponto de vista de cada um. Então, é dentro desse comportamento, dessa ética, né, de saber respeitar o outro, saber respeitar o direito da outra pessoa, até onde vai o direito da outra e começa o seu. Então, é dentro disso que a gente fala em comportamento e ética dentro dos grupos sociais. No ambiente que você trabalha, estuda ou convive, pode-se considerar um grupo social? Eu posso considerar sim, tá? Que todos os grupos ao qual eu faço parte, eu estou inserida num grupo social, né? Quando você vai na escola, você é um grupo social. Quando você vai para a faculdade, você é um grupo social. Então, na verdade, todos nós estamos inclusos em grupos sociais diferentes, em vários, poucos, muitos, mas todos nós estamos inclusos em grupos sociais. Qual a importância da inclusão dos indivíduos nos grupos sociais? Todo indivíduo ele necessita de sentimento de pertencimento, de identificação, onde tem os mesmos valores, se identifica com os mesmos objetivos, etc. Agora você imagina a sensação de um peixinho fora d'água. É quando você não faz parte de nenhum grupo, né? Aí a gente chama de uma exclusão social. Claro que é um conceito mais amplo, mas é esse sentimento de pertencimento, de fazer parte de um grupo de pessoas que tem objetivos, que tem valores parecidos com os seus. Isso é muito importante para a construção do indivíduo. Você conhece algum grupo de inclusão social? Bom, assim, o grupo de inclusão social já é alguma coisa mais ampla. É você tentar
colocar aquele indivíduo, aquele grupo de pessoas dentro de políticas públicas, né? Você fomentar políticas para aquele grupo excluído de alguma forma, né? Então, assim, vamos supor, direitos como educação, saúde, lazer, você procurar que esses grupos excluídos, essas minorias, tenham direito a tudo isso. Então, por exemplo, eu faço parte, ajudei a fundar, né, a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome genética rara. Então, nessa associação, o que a gente busca? A gente busca fazer valer os direitos das pessoas com essa deficiência, né, e disseminar informações. A gente acredita que, assim, o nosso lema é que juntos somos mais fortes, ou seja, a gente tem a ideia de que em grupo a gente consegue mais ações, mais políticas públicas do que individualmente, isoladamente. Como você acha que alguém que não está incluso em algum grupo social se sente? Eu acho que essa pessoa se sente totalmente... Favorecida. Isso, justamente. Se sente privada dos seus direitos, ou seja, ela como se fosse uma pessoa sem acesso a nada, né? Imagina uma pessoa que não tem acesso à saúde, à educação, tem dificuldades para conseguir chegar até um hospital, até uma escola. Também. Isso. Imagina uma pessoa isolada. Como que deve ser uma pessoa viver de forma isolada, sozinha, sem amigos, sem ninguém por ela? Então ela fica mesmo que à margem da sociedade. Você faz parte de algum grupo social? Então, se a gente pensar numa definição mais simples, grupo social, eu faço parte de um grupo, por exemplo, 2 servidores públicos. Eu faço parte de um grupo das mães de crianças com deficiência, por exemplo, né? Se a gente pensar num grupo social assim. Ou seja, a gente tem coisas em comum, né? Eu tenho coisas em comum com outros servidores públicos, coisas em comum com essas mães. E num sentido mais amplo, pensando numa política, como eu falei anteriormente, esse grupo da Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, que a gente faz parte, e é uma maneira da gente fazer acontecer a inclusão social. No seu trabalho, você convive com pessoas deficientes barra autistas especiais? Então, no meu setor em si, não. Eu não trabalho diretamente com as pessoas com deficiência. Até é importante fazer um parênteses, né? Porque hoje em dia, o termo que a gente usa sempre fala assim, pessoas com deficiência. A gente fala crianças com deficiência, pessoas com deficiência. O termo deficientes já ficou em desuso. Mas ainda é muito comum as pessoas falarem, né? Então, diretamente eu não trabalho, mas eu atendo algumas pessoas com deficiência lá no meu trabalho. Então é muito interessante porque às vezes mudanças simples no ambiente de trabalho são extremamente favoráveis para eles e a gente luta para isso, para que haja acessibilidade para todos, independente da deficiência que tiver ou da dificuldade. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma deficiência, mas tem uma dificuldade de locomoção. Usa uma muleta por um tempo, ou então é idoso. Então a gente tem que pensar no acesso para todos, esse é o nosso lema. Oi, hoje eu tô aqui com a minha avó para entrevistar ela. O nome dela é Ângela, ela é professora do ensino fundamental e há 30 anos ela dirige uma escola. Oi. Perguntas. 1. Você acha que é importante a inclusão do indivíduo nos grupos sociais? Sim, de suma importância, pois indivíduo nenhum vive sozinho. 2. Você conhece algum grupo de inclusão social? Vários, entre eles a escola que eu dirijo. 3. Como você acha que alguém que não está incluso em algum grupo social se sente? Isolado, triste. Por isso é de suma importância agrupar e fazer com que ele se sinta acolhido num grupo. 4. Em termos de comportamentos e ética, como devemos agir em grupos sociais? Normalmente, sem diferença, sem distinção. Todos nós somos iguais, apesar das diferenças. Por último, 5. No ambiente que você trabalha, estuda ou convive, você considera um grupo social? Sim, considero, porque desde 1987 eu trabalho com especiais. O primeiro aluno que eu tive era uma criança especial. Ele estudou
atingiu o nível que ele deveria atingir e ele passou a trabalhar na escola. Entendeu? Então sempre foi muito respeitado, muito querido, agrupado e depois dele vários alunos foram chegando com as suas diferenças. E assim você vê que as mãos, um dedo precisa do outro para fazer a força, assim é o grupo, com as suas diferenças, mas sempre unidos, sempre pela força. Foi isso, tchau! Eu sou Beatriz e hoje vou falar sobre a ética nas relações interpessoais. E hoje eu trouxe aqui a minha mãe, Ana Lúcia. E agora vamos para a pergunta 1. Sim. Qual a importância da inclusão do indivíduo nos grupos sociais? É algo muito importante, pelo fato de que ninguém, né, na verdade, consegue viver sozinho e isolado. Então, quando a gente se relaciona com outras pessoas, é algo que faz com que a gente pense e repense nos nossos atos, nas nossas formas de vida, porque as pessoas, elas devem estar sempre próximas à outra. Qualquer tipo de relação entre vizinhos, entre parentes, entre pessoas do trabalho, é muito importante, porque na verdade demonstra um pouco da nossa personalidade, não é? Porque é através das amizades que a gente consegue entender um pouco melhor como nós somos, porque se nós temos pessoas no qual não deseja estar próximo de nós, será que nós estamos sendo estamos sendo bem amigas, bem colegas? Então, eu acho muito importante essa questão da relação entre uma pessoa e outra, porque ninguém consegue ficar sozinho. Sim. Podemos ir para a pergunta 2? Sim, pode passar para a pergunta 2. Você conhece algum grupo social? Olha, eu conheço, inclusive faço parte de um. Não é um grupo conhecido, mas é um grupo no qual a gente costuma, pelo menos 2 vezes no mês, de 15 em 15 dias, assim aproximadamente, a gente procura se reunir. Porque ali a gente troca vários tipos de assuntos, nós temos filhos quase na mesma faixa etária, alguns até têm filhos mais velhos, mas serve de experiência, serve de troca, para que a gente possa estar se relacionando melhor com as pessoas. Então, esse grupo, para mim, é muito importante, porque nem tudo a gente consegue conversar com todas as pessoas. E esse grupo no qual eu faço parte, que é um PG, pequeno grupo, somos de quê? São de casais. Então, a gente troca as nossas experiências de família, de vários tipos de segmentos. Então, um acaba apoiando o outro e a troca da experiência. Uma pergunta para ele responder. No ambiente onde você trabalha ou convive, pode ser considerado um grupo social? Sim, de verdade. Por quê? Pensando em um ambiente, em questão de inclusão social mais amplo, né? Tem a inclusão dos deficientes, que é uma luta muito grande que os professores e as pessoas trabalham, mas também falta a gente pensar na inclusão, por exemplo, da pessoa de situação de rua, que é muito difícil, porque a gente tem o nosso preconceito achando que são bandidos, isso e aquilo, então a gente passa, não conversa, a gente desdenha. Então o grupo que eu faço parte, o meu grupo de convivência, né, os meus amigos, as pessoas que eu estudo e tudo mais, eles têm essa visão de grupo social e de vontade de incluir também, né? Como incluir? Estando ali convivendo democraticamente com aquelas pessoas, não levando só pão, isso, aquilo, com uma questão, uma visão mais caritativa, né? Mas pensando em mostrar para aquelas pessoas que elas têm direito, que elas têm deveres e que elas precisam voltar a esse processo de inclusão na sociedade. Então, o meu grupo sim, o grupo que eu convivo, o grupo que eu trabalho, eles sim têm esse processo de inclusão social e de socializar. É isso aí. Muito obrigada. Nada.